Eu preciso muito que você preste atenção no que eu vou dizer nesse vídeo. Não só você está correndo o risco de perder a margem dos 5%, que foi aprovado com a medida provisória que veio do Bolsonaro, quanto você está correndo o risco de ser negativado em mais 5%. Entendeu? Ou seja, você já está negativado. Você vai perder os 5% e vai negativar mais 5%. É sobre isso que eu vou falar com você. É sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então presta atenção, porque as informações são importantes. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, eu sou advogado e eu atuo na defesa dos aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência e servidores. E a gente começou a entender bem a necessidade dessas classes por um crédito mais barato. E a nossa luta vem a pedido do aposentado, porque quando ele não consegue o consignado, a margem do consignado, a outra opção que tem para ele é um empréstimo pessoal que chega com juros de 22% ao mês e também o agiota. E isso muita gente nem questiona. Mas o fato é que a margem dos consignados, por mais que ainda tenha rumores, uma conotação de superendividamento, ela não é tão ruim quanto a outra opção. E é por isso que a gente precisa criar mecanismos para ajudar o aposentado. E não ficar com a retórica vazia de que superendividamento vai só atrapalhar a vida do aposentado. Não é bem assim que funciona. Então presta atenção no que eu tenho para te explicar. Hoje eu vou falar sobre um deputado que assumiu aí, segundo ele, a defesa dos aposentados. E segundo a proposição do deputado, ele não quer que a margem seja aumentada, ele quer excluir os beneficiários do BPC-Loas, mas ele também colocou algumas emendas que são boas, como por exemplo a exclusão do cartão de crédito. E eu vou mencionar tudo isso aqui com você. Eu estou falando do deputado Felipe Barros, tá? E não estou atacando ele, eu estou falando que ele tem que entrar no diálogo para ele entender mais a situação do aposentado no Brasil, porque assim, existe uma retórica mentirosa de que o consignado só vai atrapalhar a vida do aposentado. E não é bem assim. E eu falo que essa retórica é mentirosa porque eu acreditei nessa retórica e durante um tempo eu mesmo fui um dos grandes defensores contra a margem dos consignados. Até que eu entendi que não é bem assim. Tem gente que precisa disso. E quando não segue para a margem dos consignados, segue para outras linhas de crédito mais altas. Eu vou te explicar aqui, vamos lá. Quando a medida provisória é apresentada, ela pode receber emendas. Eu vou trazer aqui para você, tá? Essa aqui é a medida provisória 1106, aprovada pelo presidente da República. Nós apresentamos a minuta para ele. Foi uma grande vitória, tá? Uma grande vitória principalmente com relação ao parágrafo 5º, que deixou de estabelecer o cartão consignado como obrigatório, colocando ele como facultativo. A ideia é extinguir mesmo, mas a gente sabe que tem um lobby muito grande. O fato é que essa medida provisória, ela apresentada, ela teve um monte de emendas. E o deputado que mais apresentou emendas foi o deputado Felipe Barros, tá? Que é da base do Bolsonaro, que é apoiador do Bolsonaro, mas insurgiu inclusive contra essa medida provisória aqui que o Bolsonaro apresentou. E eu vou te explicar o porquê, tá? Não é questão de ser um mal político, não é questão de estar mal intencionado, mas está faltando diálogo para que ele entenda um pouco mais a realidade do aposentado e para que ele possa te ouvir. Por isso que eu já estou convidando ele para uma live aqui no nosso canal. Se ele quiser, vai ser muito bem-vindo para que a gente possa discutir esse assunto e para que ele possa ouvir você, aposentado e pensionista. Vem cá, eu vou colocar aqui um vídeo que o Felipe Barros colocou nas redes sociais dele, depois que vocês começaram a encaminhar o meu vídeo para ele, que eu pedi que vocês encaminhassem. Dê uma olhada. Pessoal, eu me lembro que quando meu falecido e amado avô, Hamilton, ainda estava vivo, as instituições financeiras, os bancos, enfim, ligavam muitas vezes na sua casa, oferecendo cartões de crédito, empréstimos consignados, empréstimos normais, etc. É por isso que eu fiz esse ofício 92, direcionado ao Banco Central do Brasil, que foi matéria que em 2019 o Banco Central aplicou
em torno de 424 milhões de reais em multas às instituições financeiras, que infelizmente não cobra dos bancos essas multas que foram aplicadas. Eu fiz esse ofício pedindo para o Banco Central, além de cobrar as multas, pedindo a lista nome a nome de cada um dos bancos penalizados, quanto que cada banco deve cobrar dos bancos. E mais do que isso, foi editada a medida provisória número 1106 de 2022, que pretende permitir o empréstimo consignado para aquelas pessoas que recebem programas de transferência de renda do governo, dentre eles o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então eu fiz uma série de emendas justamente para limitar o abuso dos bancos. Nós temos que proteger as senhoras e os senhores de idade contra esses abusos que muitas das instituições financeiras cometem. Então isso vai tramitar, isso será analisado e votado pelo Congresso Nacional. Nós temos que limitar e proibir o abuso dos bancos contra aqueles que já tiveram as suas vidas e que merecem ter tranquilidade. Olha só, pessoal, aqui ele posta aqui, ó, entrei em defesa dos aposentados, os grandes bancos precisam ter limites. Prestem atenção no que eu quero dizer. É perceptível que ele tem boa intenção. É perceptível que a linha de raciocínio dele é contra as instituições financeiras que realmente praticam abusividades e grandes. O que faltou foi entender no cerne do que se trata a margem dos consignados se comparado às demais medidas que os bancos tomam contra os aposentados. E é por isso que eu reitero, eu convido para um debate, uma live. Eu estarei em Brasília, vou tentar conversar com ele, eu preciso conversar com ele, eu vou estar indo no gabinete dele para conversar com ele e expor isso, tá? Mas, e não só com ele, com outros também que apresentaram medidas contrárias à margem dos consignados. Mas presta atenção do impacto disso aqui para você aposentado. Olha só, essa aqui é uma das emendas apresentadas, essa é a emenda número 4. Olha só, altera-se o artigo 6. Os descontos e as retenções mencionadas no caput não poderão ultrapassar o limite de 30% do valor dos benefícios. Presta atenção no que eu vou te explicar sobre isso aqui. Se essa emenda for aprovada com este teor, você vai ter o uso de 5% para cartão e só 25% da margem. Ou seja, você que utilizou a margem já no ano passado, que aumentou para 35%, você não vai ficar só 5% negativado. Você vai ficar 10% negativado. Ou seja, com a negativação de 10%. Aí sabe quando é que você vai poder fazer um consignado novamente? Daqui a mais de 6 anos, 7 anos. Enquanto isso, você vai ficar limitado com relação ao crédito. Essa emenda, por mais que ela pareça ter uma conotação boa, ela vai ter um impacto desastroso no aposentado. E você sabe disso. É por isso que eu vou deixar o link desse comentário aqui do Instagram do deputado Felipe Barros, para que vocês possam ir lá e pedir ajuda dele. Falar, olha, não é bem assim como você está pensando. O consignado é uma modalidade de crédito mais barata. Nós precisamos conversar com ele e não permitir que isso ocorra. Inclusive com relação ao BPC. Mas tem mais coisas. Vem aqui que você vai entender. Tem mais coisas que a gente precisa discutir aqui, ó. Tem uma outra emenda, que também é dele, é a emenda número 9. E ela fala o quê? Para alterar a lei 10.820, para falar que a soma dos descontos referidos no artigo 1º não poderá exceder a 30% da remuneração disponível. Reiteradamente eu digo, vai te negativar 10%. Piora ainda mais a situação que outrora aconteceu. Tá? Ou seja, você ficou ruim, você achou ruim ao ficar negativado e limitado de crédito. Você vai ficar limitado 10% aqui. Ou seja, esquece crédito consignado por muitos e muitos anos. É isso que vai acontecer caso essa emenda, essas duas emendas, número 4 e número 9, sejam aprovadas. Foram muitas emendas. 61 emendas apresentadas na SMP 1106. Eu vou trazer aqui os efeitos de tudo isso. E é mais trabalho, gente. A gente precisa dialogar com eles para que isso aqui tenha um consenso
Foi muita luta para poder editar essa medida provisória a pedido de vocês, aposentados, a pedido do BPC Loas, e agora limitar, ou seja, trazer essa restrição e ainda impedir que o servidor entre aqui, eu não vejo agora como a medida mais favorável. Então, preciso da ajuda de vocês para que vocês entrem de frente nessa batalha. Eu vou deixar o link do vídeo dele para que ele entenda, olha, o consignado não é ruim para nós aposentados. É crédito mais barato. Entenda-se assim. Assim como tivemos que ter um convencimento com o ministro Onyx Lorenzoni, que não foi fácil, também teremos que ter o convencimento com esses deputados que são contrários à margem. Eu vou trazer mais emendas e vou continuar trazendo para você, dando os nomes para os deputados que nós temos que dialogar para chegar a um convencimento que seja o melhor para o aposentado. Não pode ser uma análise superficial do negócio, tem que ser mais aprofundado. E isso a gente já faz há 2 anos aqui, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Deputado Felipe Barros, liga pra gente, vem conversar com a gente, vamos expor isso, ou então me receba no seu gabinete, que eu vou ter que ir para Brasília para te explicar isso. Tá? Eu tô indo para Brasília para a gente poder dialogar e não permitir que a margem dos consignados caia, tá bom? Abraço, até um próximo vídeo.